dos fatos, né? Quando a gente traz para vossas excelências a dinâmica dos fatos, tá? Por isso que vossas excelências estão aqui. É para julgar. Vossas excelências são os juízes. E em momento algum eu quis transportar vossas excelências para o banco do réu ou trocar de lugar. O que eu disse que para a gente julgar, a gente tem que ir em loco, né? A advocacia criminal hoje se especializou em advocacia investigativa. A gente vai a campo, né? A gente vai no lugar, a gente vê, né? A gente não fica num gabinete com ar-condicionado, né? A gente trabalha no campo, a gente vai na realidade. Muitas vezes a gente chega na hora que o crime... Na hora não, logo após que o crime aconteceu, a gente vai no local onde houve o homicídio. Então é diferente. Então, se a gente for analisar a dinâmica dos fatos, ela comporta sim a forma subsidiária, né? Vossas excelências têm todo o direito de julgar. Ah, mas se fosse legítima defesa, eu não estaria aqui. Ué, se está aqui é justamente porque vossas excelências que são os jurados. No tribunal do júri, basta apenas, tá? Prova da materialidade, ou seja, alguém morreu, tem que ter, ou houve uma tentativa de homicídio, e indícios de autoria, suspeita de quem foi. Já vem para o tribunal do júri, tá? O magistrado togado, ele acaba sendo incompetente para julgar esse tipo de crime e pronuncia, submete ao tribunal do júri, por quê? Competentes são vossas excelências. Então é vossas excelências que vão dizer se é legítima defesa, se é homicídio privilegiado, se absolve por clemência, é para vossas excelências. É por isso que está aqui, né? Se ficasse clara, tá, a legítima defesa lá no início, é claro que não está aqui. Não está aqui porque não ficou claro. E quando não tem clareza, não tem absolvição sumária na primeira fase, vem para o tribunal do júri. Por quê? Porque aqui a gente vai debater a exaustão, tá? Então, aqui, tá? O que eu quero deixar muito importante? O réu, ele apenas foi à casa da vítima porque ele estava imbuído da violenta emoção. Por isso, ele vai lá, tá? Então, eu tenho que lembrar-os aqui que, conforme ficou demonstrado, quem iniciou, quem veio para o embate, foi a vítima. Se o réu, ele vai imbuído da violenta emoção, como foi na casa da vítima, e foi logo após, ficou provado que foi logo após, o promotor, ele foi muito inteligente quando ele trouxe aqui, né, o Google Mapa, né, que ele trouxe lá a rua, que fez a demonstração. A casa da vítima é aqui, passa duas casas, é a casa do réu, né? Ou uma, mas é tudo ali colado. Então, o réu, quando ele sai de casa imbuído da violenta emoção, ele vê o filho dele lá, e ele ouviu a voz do filho. Nós reconhecemos as vozes dos nossos filhos. Os nossos filhos conhecem a voz a partir dos 4 meses que está na barriga da mãe. Então, ele ouviu, é o sentimento paternal, e ele sai e ele vê. E aí, quando ele vai para frente da casa do réu, da vítima, tá? Ele está imbuído da violenta emoção e poderia parar só aí, mas há consequências, porque há discussão. Como eu disse, ele não põe a mão no portão, ele não abre, ele não chuta, ele não chacoalha, ele não chama, você não vê, sai, vem pro pau, não. É tudo muito rápido, há aquela discussão como há sempre, tá? Se ele quisesse ir por frente, ele chutava o portão, ele tentava entrar de qualquer forma. Mas não, a vítima aproveitou, já que ele está ali, ela foi para cima, porque era o comportamento dela. Então, nesse particular, tá, subsidiariamente, dentro da cronologia dos fatos, ele chega na violência doméstica. E chega lá, ele se enquadra e se agasalha na legítima defesa, porque ali, se ele não se defende, ele morreria com aquela barra de ferro. E a gente viu pelo comportamento da vítima que ela era capaz, sim, de matá-lo ali, e não tinha como ele escapar. Então, não se trata aqui de contraditório. Eu estou expondo as teses para vossas excelências analisar. No direito penal, tá? Nós estamos amparados, tá, na ampla defesa. Tá? Então, o tribunal do júri... Deixa eu só pegar.
tribunal do júri, tá? Diferente até dos outros ritos, a gente tem a plenitude de defesa. A plenitude de defesa, ela é muito maior do que a ampla defesa. Tá? O júri, ele é um rito especial e especializado. Então, aqui, é claro, é evidente que a gente pode sim usar todo o tipo de defesa cabível dentro do Código de Processo Penal e dentro também de tudo que compete os julgamentos superiores do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça. Tudo isso aqui a gente pode usar e encontramos guarida. Eu tenho aqui, deixa eu ver quem é que fala aqui, é no livro do Santos, página 2012, página 225. Ele traz, evidentemente, a legítima defesa, né, que é uma excludente de ilicitude, no qual o ordenamento jurídico permite alguém agir mediante os meios necessários de maneira moderada. O meio necessário que ele tinha ali, quando ele esbarra na violenta emoção, e aí sai da esfera da violenta emoção, e ele corre o risco quando a vítima abre o portão e vem para cima dele com a barra de ferro, ele usa do meio moderado dele, que é a faca que já estava com ele, no intuito de afastar a agressão injusta, atual ou eminente, ou de direito próprio de terceiro. O terceiro era o filho que não estava mais lá. Quem estava ali no intuito e quem estava próximo de sofrer uma agressão injusta e atual, porque era atual, a vítima veio, e eu repito, é só por uma questão mesmo de entendimento, tá? Porque eu não vim aqui subestimar o entendimento de Vossas Excelências. Se a vítima não abre aquele portão e não vem, não teria homicídio. Nós não estaríamos aqui hoje. Dentro desse contexto, artigo 25, entende-se legítima defesa quem usa moderadamente dos meios necessários. A única coisa que ele tinha é a faca. Repele injusta agressão, porque ele saiu daquela esfera do bate-boca, do xingamento, abriu o portão e agride e quebra o braço do réu. A agressão atual iminente é direito seu e de outro. Portanto, tá? O uso moderado é aquele que não foge do suficiente a repelir a agressão. O suficiente era o que ele tinha ali. Tá? Bom, aqui fala também Zaffaroni e Pierangeli, 2015, página 504, tá? Ele fala o seguinte: atual é a agressão que ocorre no momento, ao passo que eminente é aquela que está para acontecer. A legítima defesa pode se dar em virtude de direito próprio de terceiro, né, que repetiu, no que diz respeito à natureza do direito, né, que visa proteger. Zaffaroni diz o seguinte: dispõe que a defesa a direito seu ou de outrem abarca a possibilidade de se defender legitimamente legitimamente qualquer bem jurídico. Bom, isso posto, tá? Algumas anotações que eu fiz aqui para a gente encerrar. Disse que veio para o júri porque Vossas Excelências que são competentes, por isso que está aqui. Nós temos aqui uma magistrada, uma juíza presidente que está presidindo o tribunal do júri com excelência. Se tivesse acontecendo algo fora da legalidade, ela interviria. Está ocorrendo e correndo tudo na normalidade. Então, o que nós estamos falando aqui é pautado na lei. É normal que as teses sejam conflitantes. O Ministério Público é o órgão acusador, tá? A defesa, o AB é um órgão que defende, nós somos defensores. Quem vai julgar? São Vossas Excelências. Então, isso aqui é absolutamente normal, tá? E eu respeito. Importante, o réu não foi para o duelo, né? Como o promotor quis colocar aqui, né? Foi a vítima, né? Se ela não abre o portão, nada aconteceria. E faço uma pergunta, né? Por que a vítima abriu o portão?
ela estava protegida. Inclusive, a nossa casa é o lugar onde a gente tem a nossa proteção. Resguardada por um belo de um portão. Né? O réu não forçou. Por que ela abre o portão? Para abraçar, beijar um réu? Essa é uma pergunta que eu vou deixar para Vossas Excelências refletirem, tá? No que tange, tá? Quando eu coloquei para Vossas Excelências, de conferência, isso é o que a gente vê muito na prática, né? Se a gente ligar a TV, em qualquer jornal, internet, a gente vê que quando as pessoas vão cometer uma execução, tá? Elas não vão lá simplesmente e atiram e vão embora. Ele deu o exemplo daqui. Aqui é diferente. Esses malucos que entram em shopping, que atiram, eles não conferem ninguém. Quem pegar, pegou. Mas no caso específico, estava só réu e vítima. Não tinha mais ninguém. Tá? E nesses casos que existe, né, o dolo, mortes encomendada, que a pessoa vai, as pessoas conferem, sim. Elas executam e finalizam. Isso daí não é eu que estou falando, isso daí é uma coisa real. Na prática isso acontece. E se o réu quisesse de fato matar a vítima, após ele ter acertado o único golpe no qual a vítima cai ao solo, ele conferiria. Se ele quisesse, ele ia lá e desse mais golpes. Porque ele não tinha nenhum conhecimento técnico, nem específico, para dizer que aquele golpe mataria a vítima. Ali eles estavam imbuídos ali numa luta corporal, imbuídos numa violenta emoção, agora os dois também. Então, ele golpeou. Quando cessou, tá, a violência, já com o braço quebrado e a vítima soltou, ele foi embora. Então, quando eu falo de conferir, eu falo nesse sentido, tá? Para Vossas Excelências julgarem, de fato, tem que entender, sim, os fatos, tem que conhecer as razões, tem que se transportar, a gente tem que se imaginar nos lugares, né? Muitos júris, né, quando traz exemplos de júris americanos, às vezes os jurados todos vão para a rua, vão para o campo, né, quando a gente vê nos Estados Unidos e em outros lugares. Aqui é diferente, né? O nosso tribunal do júri, ele tem todo um ritual, tem toda uma norma, é um rito especializado e diferente, tá? Quando eu falei aqui em relação, tá? Que dentro do contexto do que foi narrado para Vossas Excelências, dentro de tudo que as testemunhas falaram aqui, que são tudo vizinhas, tá? Uma das testemunhas é parede com parede, tá? Dentro de tudo o que elas falaram, até uma senhora aqui, né, 45 anos, que colocou que eles entendiam por tudo que eles viviam e viam que a família também sofria, né, com as agressões da vítima, eles falaram porque eles viam e ouviam. Não é eu que estou falando, tá? São pessoas que estavam lá no contexto, que eram vizinhos. Ah, mas ela é formada, ela é isso, ela é aquilo. Gente, a gente vê tanta gente aí formada, advogado, engenheiro, juiz, gente famosa. Tem uma atriz aí, acho que é Ana Hickman, não salvo engano, que sofreu aí violência doméstica. Meu, isso daqui não tem classe social. Antigamente o crime só acontecia na favela, era tudo na favela, o traficante estava na favela, o ladrão estava na favela. Hoje eles estão em todos os lugares, em todas as classes sociais, inclusive eles cresceram muito. Hoje o crime organizado, como é que ele lava dinheiro? Lojas de carro, casas noturnas, baladas, restaurantes. Hoje você às vezes está num restaurante comendo, às vezes o dono é um criminoso, é alguém de uma organização criminosa. É assim que se lava dinheiro, ou seja, o crime hoje, ele está institucionalizado, ele está em todo lugar, não é mais só o pobre, não, ali favelado que comete crime, não é só o pobre ou favelado que sofre violência doméstica. Hoje, até com a internet, né, a gente vê muito mais, né, e a gente passa a ver que tem pessoas que a gente nem imaginava estavam sofrendo violência doméstica, estavam sendo vítimas de crimes, infelizmente, né. A reação, tá, do réu foi imediata, sim,
por tudo que eu coloquei para vossas excelências, né? A forma como se deu, a forma como ele saiu, do jeito que ele estava, exercendo a sua função, o instrumento que ele exercia a função. Então, foi sim imediata. Tá? Isso ficou sim provado e não restou dúvida. Nesse sentido, eu finalizo, continuo sustentando as minhas teses, entendo que as teses são pertinentes, entendo que cabe a vossas excelências decidir. Foi feita a aquisitação, é claro, diferente do promotor, eu vou pedir que julgue diferente. Fala no dia 14 de dezembro de 2021. Deixa eu tomar uma água aqui. No dia 14 de dezembro de 2021, por volta de 10 horas, na rua Aquarela, número 5, bairro Cachoeirinha, nesta cidade e comarca da capital, a vítima Cláudio recebeu golpes de arma branca que lhe causaram os ferimentos descritos no laudo necroscópio, folhas 414 e 417, que foram a causa da morte? Sim, não há dúvida. Recebeu. O réu Marcos Oliveira de Queiroz foi o autor da conduta descrita no interior? Sim, ele é réu, confesso. Ele fala e explica as razões por que aconteceu, e eu explanei aqui, mais uma vez, nesses poucos minutos que voltei. O jurado absolve o acusado? Sim, a defesa pede que absolve. Absolvendo o jurado nesse quesito, acabou o julgamento. O jurado não absolve, e aí nós vamos para o quarto quesito. O réu Marcos praticou o crime sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, que teria discutido verbalmente com o filho do réu minúcia dos fatos. Está claro e evidente que sim. Tá? E aqui eu finalizo, agradeço mais uma vez, e agora nós acabamos de fato e de direito. Boa noite a